Boa noite, Jéssica. Boa noite. Carolina. Boa noite, Carolina. Me liga se o áudio está ok, se o áudio está bom. Caroline, me diga se o áudio está ok. 1, 2, 3. Vamos testando o ar. Tá ok? Então tá ok. Obrigado. Bom, no nosso estudo hoje, a interpretação dos evangelhos, versículo por versículo, nós vamos interpretar hoje a passagem de Jesus Cristo no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Né? Como é uma passagem já muito conhecida, né? Na verdade, todo o evangelho já foi lido por nós, e o que nós estamos nos esforçando agora é colocá-lo em prática, né? Através das nossas ações do dia a dia, né? Porque o evangelho ele é para ser vivenciado, né? Praticado como Jesus Cristo, né? Ele foi, todos os seus ensinamentos ele deu o exemplo de como nós devemos nos comportar perante as dificuldades e os obstáculos que nós enfrentamos em nossa vida, né? Então, como já é 19 horas, 7 horas, e foi marcado para 7 horas o nosso estudo do Evangelho de hoje, versículo por versículo, nós vamos fazer a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e durante a nossa fala, durante a explicação dos versículos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós temos condições aqui nessa plataforma, né? Porque o Facebook ele não tem aquela limitação de tempo como tem o Instagram, tá ok? Eu vou começar a ler uma passagem aqui do Evangelho. Os órfãos, meus irmãos, amai os órfãos, se soubesse quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servir-nos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir a sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesse vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, que tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração. Não essa esmola que queima a mão a quem a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados, se em casa a doença e a privação não os esperasse? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa semana que se inicia, pela semana que passou, pelas oportunidades que vamos viver nessa semana, e com certeza, sempre com a misericórdia de Deus, dos nossos benfeitores espirituais, dos anjos, que irão nos guiar, nos intuir, nos fortalecer,
nessas passadas, nessa busca incessante da qual nós nos encontramos, de nos fazermos felizes, de vivermos em paz, caminhando sempre na direção da luz, ouvindo sempre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, então vamos boa noite, Aline Lages. Vamos começar o nosso estudo e com certeza nós vamos colher alguns esclarecimentos, porque nós devemos compreender que Jesus Cristo, ele veio nos falar, mas para individualidade, não foi para o ego. O ego, ele tem muita dificuldade de entender o que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou, porque o ego, ele, que bem Jesus Cristo falou também, ele costuma bater na porta larga, e Jesus Cristo disse que a porta certa é a porta estreita, a porta das dificuldades, que são as próprias dificuldades que nos oferecem condições para o autodescobrimento e para a autoiluminação. Se nós formos observar toda a natureza, ela se esforça dentro do seu reino para alcançar os objetivos, e nós também não poderia ser diferente. Então Jesus Cristo, ele hoje, os seus ensinamentos, eles não são entendidos como precisam, porque falta também a evolução, né? Falta o despertar de cada um de nós, para entendermos o que Jesus Cristo quis nos falar. E nessa passagem, nós vamos estudar hoje, Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, nós vamos ver a profundidade dos seus ensinamentos. Porque não foi somente esse colóquio, esse diálogo que ele teve com a mulher samaritana, que se dá também um nome, né? Também ele é conhecido como Fotina. E grandes ensinamentos para o nosso espírito que é eterno. O corpo que nós temos hoje, ele é perecível, ele faz parte do fluido cósmico universal. E o espírito, quando vai reencarnar, ele retira essas energias desse fluido cósmico universal. Certo? Então, Jesus Cristo, quando ele estava na Galileia, caminhando ali por aquela cidade, como Magdala, Naim, Corazim, Cafarnaum, Nazaré, que ele costumava sempre andar por ali, disseminando a boa nova, porque ele mesmo disse que tinha vindo para isso, para falar os ensinamentos, para nos trazer os ensinamentos que Deus, o nosso Pai Criador, nos ofereceu quando da nossa criação. Por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E se nós fomos criados por Deus, saindo das mãos de Deus, inconsciente, vamos assim dizer, e precisando passar pelo reino mineral, vegetal, animal, e hoje nós estamos no nominal, e vamos chegar ao reino angelical. Então as nossas passadas vão muito mais longe do que essas da qual nós chegamos aqui, porque nós fomos colocados nos mundos primitivos, e dos mundos primitivos para os mundos que nós nos encontramos agora, há uma distância enorme, certo? Então, Jesus Cristo, quando ele ia para Jerusalém, ele podia ir pela Samaria, como também ele poderia ir para Jerusalém através de Jericó. Eram as duas estradas que ele poderia pegar. Dava aproximadamente uns 130 quilômetros. Jesus Cristo costumava fazer isso a pé. Então, nesse dia, ele resolveu ir pela Samaria. Samaria, ou os samaritanos, eles eram uma dissidência do povo hebreu, do povo judeu. E eles não gostavam, os judeus não gostavam dos samaritanos, por causa da dissidência que os assírios conquistaram a Samaria, e os soldados coabitaram com as suas mulheres, e eles achavam que simplesmente os samaritanos não eram mais puros,
E por isso, nós vamos encontrar no Evangelho muitas passagens onde Jesus Cristo fala justamente do samaritano. Fala justamente do samaritano. E uma das mais clássicas é a parábola do próprio samaritano. Que o homem tinha sido assaltado e passou um levita, um sacerdote e outras pessoas e não acudiram, não ajudaram aquele homem. E foi justamente um samaritano que ninguém esperava nada dele, que desceu da sua montaria e que ajudou aquele homem, levando depois para uma hospedaria. Então Jesus Cristo costumava sempre colocar como exemplo os samaritanos. E outra passagem do samaritano é aquele momento que os 10 leprosos chegam onde Jesus Cristo se encontra, e a distância era aproximadamente de uns 40 metros, e eles não podiam se aproximar tanto assim, porque eles eram leprosos. Então, eles de longe disseram para Jesus Cristo, suplicaram: Jesus, filho de Davi, se tu quiseres, tu pode nos limpar. E Jesus Cristo assim o fez e mandou que ele seguisse o seu caminho. E no percurso eles ficaram curados, os 10 leprosos. Mas só quem voltou foi justamente o samaritano, para agradecer, porque Jesus Cristo era feito por ele. Né? Isso quer dizer que o samaritano veio agradecer porque ele estava desperto. Os 9, eles simplesmente continuaram na sua vida. Poderá até que eles tenham adoecido novamente. Mas esse que voltou é aquele ser que já está desperto e que agradece a Deus. Tem muitos não que são agraciados com a misericórdia de Deus, simplesmente não se lembram nem em agradecer a Deus por aquilo que nós, ou que todos nós recebemos através das mãos dadivosas do nosso Pai Criador. Certo? Então, Jesus Cristo chega ali em Jacó, e esse poço de Jacó foi justamente porque foi o Jacó, patriarca, que deu ao seu filho. E Jesus Cristo, chegando ali quase ao meio-dia, ele senta-se próximo do poço e fica a observar todos os campos ali, todos os campos dessa escola abençoada, que é o planeta Terra. Essa escola que Deus criou e matriculou a todos nós que somos seus filhos. Se estamos matriculados aqui, é porque nós precisamos vivenciar o que nós hoje vivemos. É como Joana de Ângeles diz, que Deus nos plantou aqui e é aqui que nós precisamos germinar, florescer e frutificar. Isso faz parte do nosso despertar, do nosso crescimento espiritual. Então Jesus Cristo chegando na Samaria e ali à borda do poço de Jacó, ele chegou nessa cidade, que esse poço também ficava mais precisamente na cidade de Sicar. E esse poço ficando na terra de Jacó, né, nas terras de Jacó, que ele dera ao seu filho José, como eu já falei. Aquele José que quem conhece a história, sabe que José foi aquele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para trabalhar no Egito. E lá no Egito, como ele tinha uma mediunidade muito grande, ele adivinhou o sonho que o faraó houvera tido, né? E depois ele terminou sendo chanceler. O chanceler, existe até o livro, o Chanceler de Ferro, que conta justamente a história de José do Egito. Se José foi levado para o Egito, depois da seca que houve muito grande na sua terra, ele trouxe parte do seu povo para o Egito. E o seu povo terminou sendo escravo do Egito, para que Moisés depois viesse e retirasse ali o seu povo do Egito. Estava na escravidão há muito tempo. Então, quem conhece a história também, que não vou me adentrar, né, me aprofundar mais, quando Moisés, que era um médium de efeitos físicos, né, e transformou a piscina lá do faraó em sangue, depois aquelas pestes e tudo, até que ele resolveu
ele resolveu libertar o povo hebreu do cativeiro do Egito. E nós conhecemos aquela passagem do Mar Morto, quando Moisés abre as águas, que na verdade, no sentido mais profundo, um dia nós vamos estudar também isso, nós vamos ver o significado dessa passagem no Mar Vermelho, né, que Moisés assim o fez. Bom, no versículo 6, ele diz o seguinte: era ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus estava assim sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta, meio-dia, quer dizer, ele estava cansado, que ele estava vindo, nesse caso da Galileia, ele estava cansado e também estava com sede. Estava com sede. Lógico que ele não tinha nenhuma vasilha para tirar a água, nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco. E ele fica ali na expectativa. Quando a mulher samaritana, no versículo 7, explica assim: uma mulher da Samaria veio tirar água. Isso no caso da cidade de Sicar. Veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então, quando a mulher chegou no poço de Jacó, porque naquela época, a mulher que fazia o serviço de casa, o serviço de casa. E essa mulher tinha ido no poço de Jacó, como ela fazia todos os dias. Isso é uma coisa normal para ela. Ela ia todos os dias nesse poço pegar água. Então, isso não era uma coisa assim espantosa para ela, de forma alguma, né? Ela estava ali e ao chegar, ela se espanta justamente por isso. Porque ali estava um homem que estava ali pedindo água para beber. Foi o que Jesus Cristo disse: dai-me de beber. Isso nós vamos encontrar essa passagem em Paulo, 1 Coríntios 10:4, ele explicando, dando a sua contribuição. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Cristo. A pedra era o Cristo. Isso Paulo de Tarso, doutor da lei, Saulo, explicando, falando dessa água espiritual, dessa pedra espiritual, dessa água que todos nós precisamos beber, que é essa água que Jesus Cristo veio nos oferecer, e que nós vamos ver mais um pouquinho à frente, né? Então, a mulher simplesmente ficou espantada, porque um judeu não se dirigia a uma mulher samaritana, não se dirigia aos samaritanos. E Jesus Cristo, além de se dirigir a ela, pedia que ela lhe desse água. Então, isso ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que, lógico que ela já trazia a vasilha, colocava na corda e pegava a água. Então, Jesus Cristo, sabendo disso, que ela tinha condições de colher daquela água e lhe dar, que ele estava com sede. Nesse caso, a sede de Jesus Cristo era física mesmo, era do seu corpo. Então, a mulher se espantou, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. O evangelista, ele simplesmente diz o porquê. Isso, o evangelista é João, o evangelista, né? O que escreveu também o Apocalipse e outras epístolas. Então, Jesus Cristo chegou ali no poço de Jacó, e logo os discípulos foram na cidade de Sicar. Eles não estavam na cidade, eles estavam fora da cidade. Então, eles foram na cidade comprar alimentos para ele e para Jesus Cristo. Logo, eles iriam, o almoço seria ali no poço de Jacó, porque já tinha água para que eles pudessem beber. Pois bem, então, se Jesus Cristo estava ali e ele já tinha dito que era o pastor e nós as ovelhas, e o pastor estava pedindo água, a mulher samaritana também era uma ovelha, já que Jesus Cristo não fez diferença de credo, de raça, de forma alguma. Ele veio para todos. Eu vim para aqueles que têm a vida, tenham em abundância. Foi o que ele nos disse. Eu vim para aqueles que têm vida, a tenham em abundância. Porque ele mesmo disse que o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas, o que João falou, isso já
capítulo 10. E nós estamos nos referindo ao capítulo 4. Né? Bom, aí no versículo 9, disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A mulher fica realmente sem entender como é que aquele homem ali chega e fala com ela, e além de falar, lhe pede água para beber. Respondeu-lhe Jesus: se soubesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe terias dado, e ele lhe teria dado água viva. Isso no versículo 10. No versículo 10. Quer dizer, ela não sabia, ela não conhecia Jesus Cristo, porque o povo da Samaria era mais difícil, o de Sicar era mais difícil, mas em Jerusalém, na Galileia, muitos conheciam a Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não está sendo vaidoso nesse momento quando ele diz: se soubesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te daria água viva. Jesus Cristo tem, na verdade, a água viva para nos oferecer, que mata a sede do espírito, da alma, não do corpo. Nós vamos ver isso mais na frente. Marcos, o outro evangelista, que não caminhou com Jesus Cristo, ele também dá o seu contributo, a sua contribuição para a explicação desse versículo. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que eu beber de novo no reino dos céus, ou no reino de Deus. Esse fruto da videira que todos nós precisamos beber é dessa seiva divina, que Jesus Cristo veio nos oferecer. Ele mesmo disse, olha, que todos nós fazemos parte da videira. Deus é o tronco, nós somos as varas. Se nós ficarmos distante do tronco, nós vamos perecer. Não há vida fora de Deus. Não há. Tudo que existe está dentro de Deus. Tudo que existe é criação divina, é criação de Deus, do nosso Pai Criador. No versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atirar, o poço é fundo, de onde, pois, tem essa água viva? Então a mulher deve ter observado dessa distinção que ele fez dessa água viva. Ela só estava vendo a água ali, física. E ele não estava, Jesus Cristo não estava preparado para tirar, porque a mulher entendeu que ele teria que usar alguma vasilha, alguma coisa para tirar essa água viva. E ele não tinha. Por isso é que ele perguntou: Senhor, não tem como tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? Então, ela simplesmente quis mostrar para ele, só: Senhor, o poço aqui é fundo, eu não vejo em tuas mãos a corda, alguma coisa para tirar essa água viva. Então, nós vamos encontrar em Romanos, Paulo 14:17, ele falando sobre esse versículo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Isso Paulo em Romanos. Então, isso ele quis dizer que esse reino dos céus, essa água viva que Jesus Cristo veio nos oferecer, é um estado de plenitude, é um estado de alegria, é um estado de felicidade, é um estado de paz, que nós precisamos como? Bebendo da água do Evangelho, da água viva do Evangelho, de cada ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Nós precisamos, o nosso espírito precisa desses ensinamentos, internalizar esses ensinamentos. Porque se nós internalizarmos esses ensinamentos, nós vamos ter condição de falar desses ensinamentos. Nós vamos ter condição de oferecer esses ensinamentos, que na verdade Jesus Cristo também falou que é água viva, que vai matar a sede da nossa necessidade de justiça, de paz, de alegria e de felicidade. Então, para nós comprovarmos assim, tudo tem um sentido no Evangelho. Cada versículo tem um sentido, e mais profundo. Como eu falei no início dessa live, Jesus Cristo não veio falar para a nossa personalidade, ele veio falar para a nossa individualidade. Então é necessário que nós bebamos dessa água
para que assim tenhamos conhecimento para vivenciarmos mais profundamente todos os seus ensinamentos. Bom, no versículo 12, a mulher samaritana diz: És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu ele, seus filhos e seu gado? Quer dizer, ela quer dizer: será que tu tens mais poder do que o nosso pai Jacó? E que água é essa? Porque se o nosso pai nos deu essa água, tu dizes simplesmente que vai nos dar outra água. Então, nesse caso, tu és maior do que o nosso pai Jacó? Ela ficou na dúvida. Ela ficou na dúvida. E Jesus Cristo, que veio justamente para simplificar as coisas e não para complicar, porque quem complica somos nós, não é Ele. Quem complica somos nós, não é Jesus Cristo. Vamos entender assim. Não é Jesus Cristo que complica, somos nós mesmos que complicamos aquilo que Jesus Cristo nos deixou. Então vamos dar aqui mais uma boa noite aqui a Ana Júlia Relau, né? Napoleão Barros Filhos, Eduardo Henrique. Nós estamos nessa caminhada, né? Na estrada na Samaria, mais precisamente no Poço de Jacó. Nós estamos ali procurando entender esses ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são reveladores e eles nos fortalecem, né, diante daquilo que nós precisamos viver. Bom, Jesus Cristo no versículo 13 falou para a mulher, lógico que ele tinha que explicar alguma coisa. E diz: todo o que bebe desta água tornará a ter sede. Porque a água que ele estava pedindo à mulher samaritana, do poço de Jacó, só supre o corpo físico. E o corpo físico, nós sabemos, é um instrumento do Espírito. É um instrumento do Espírito. Ele foi criado justamente para atender às necessidades do Espírito. Então, o corpo tem sede. E a água do poço de Jacó dava simplesmente para matar a sede. Mas só que Jesus Cristo veio para matar a sede do nosso espírito, que é imortal. Não é como o corpo que é perecível. Certo? Mas Jesus continua: mas quem beber da água que eu lhe der, ou que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Por isso é que eu digo, se ele diz nunca mais, é porque supre as necessidades do Espírito. E nós vamos chegar a um tempo que nós não vamos ter mais essa sede. Não vamos mais ter essa sede. Porque nós nos tornaremos espíritos perfeitos. Perfeitos. Então essas necessidades das quais nós estamos hoje tendo, nós não a teremos mais depois que nós bebermos dessa água viva. Essa água que nós estamos bebendo ao longo dessa nossa caminhada. Ao longo dessa nossa caminhada. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Uma fonte que jorra, ela se oferece. Ela ajuda a suprir a necessidade. Ou então, o que Jesus Cristo está dizendo é que nós precisamos ser uma fonte. Ou nós somos uma fonte, precisamos é fazer com que essa fonte jorre a água viva. Porque se eu beber dessa água, eu tenho condições de transformar essa água para que ela jorre através das minhas palavras, para que outros possam beber dessa água viva. E em bebendo dessa água viva, nós vamos o quê? Nós vamos ser uma outra fonte que vai jorrar essa água viva, assim como Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Mohandas Karachand Gandhi e tantos outros que vieram aqui a esse mundo, como hoje o Dr. Bezerra de Menezes também, que fez do seu coração jorrar essa água viva e ainda hoje continua alimentando, desedetando tantos irmãos nossos necessitados realmente dessa água viva. A água viva, nesse caso, é as energias que as palavras contidas no Evangelho nos proporcionam.
E nós, ao absorvermos essas energias, nós estamos bebendo dessa água viva que tem esse poder de nos ajudar na nossa transformação moral. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Mas é muito profundo esse ensinamento. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, no caso da água viva, para que eu não tenha mais sede dessa água viva, nem venha aqui tirá-la. Só que não é eu beber dessa água viva naquele momento para que eu me transformasse logo assim no estalar de dedos. Não. A mulher entendeu, ela fez a distinção da água que ela estava para oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo e da água que ele estava querendo lhe dar. A diferença entre uma e outra. Ela entendeu que se ele desse essa água para ela não precisaria mais vir tirar aquela água. O quê? Que com certeza ela às vezes deve ter ficado chateada de ter que fazer sempre aquele mesmo serviço. E se bem Jesus Cristo diz, olha, da água que eu lhe der, se você beber, você não vai ter mais sede. E como nós já falamos aqui, é a água que mata a sede do Espírito. Com essa sede que a gente tem hoje. A gente não tem a facilidade de água dentro de casa, água gelada e tudo, mas nós não continuamos a sentir essa sede. Então não é a sede física. Nós precisamos suprir a sede espiritual. E somente através dessa água viva, a água do conhecimento espiritual, que Jesus Cristo veio nos oferecer, é que nós teremos condições de, na verdade, desedentar essa sede, que realmente se torna voraz em cada um de nós. Certo? Então, como o Evangelho, cada ensinamento, cada versículo, se nós formos nos aprofundar mais, nós vamos encontrar a essência daquilo que Jesus Cristo quis nos oferecer. Muitos só se detêm na água do poço de Jacó, mas não, precisamos ir além, na água viva. E como Jesus Cristo disse, todos nós vamos beber. E depois de nós bebermos, nós não teremos mais essa sede. Essa água vai preencher o vazio existencial do qual todos nós ainda vivemos. Disse-lhe ele, Jesus Cristo, isso João falando, né? Disse-lhe ele, vai, chama teu marido e vem cá. Nesse caso, quando Jesus Cristo diz para a mulher samaritana que ele vá na cidade de Sicá e chamasse o seu marido. Então, ele queria o quê? Ele queria aprofundar mais os seus ensinamentos. E também, se ela fosse chamar o seu marido lá na cidade de Sicá, logicamente, quando ela falasse que Jesus Cristo ali estava, que com certeza alguém conhecia, muitos conheciam de lá, eles viriam até onde Jesus Cristo estava, no poço de Jacó. E daqui para frente, do versículo seguinte, ele vai deixar ensinamentos transcendentes, que era importante que os outros também da cidade de Sicá viessem. Então, por isso é que ele disse, vai e chama teu marido e vem cá, e traz ele para cá. Lógico, porque Jesus Cristo sabia que não viria só o marido dela, viria também o povo, como o povo realmente veio ali para o poço de Jacó. Bom, aí só que a mulher respondeu, não tenho marido, replicou Jesus. A mulher disse, olha, não tenho marido. Então replicou, disseste bem que não tens marido. Quer dizer, um colóquio profundo das águas e agora dos relacionamentos. Jesus Cristo falando com a mulher samaritana. Replicou-lhes Jesus, disseste bem que não tens marido. Porque, isso no versículo seguinte, 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Então, Jesus Cristo sabia até quantos maridos ela já tivera. E agora o que tens não é teu marido, isso quer dizer que ela não considerava como marido. Ela já tinha tido vários. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. Isso quer dizer que Jesus Cristo desnudou a alma dela.
o que ela tinha escondido, o que ela quis esconder, ela não conseguiu. Ela não conseguiu. E isso hoje, existe uma técnica que nós chamamos, que é a captação psíquica, né, que um sensitivo ele tem condições de, através das ondas mentais de uma pessoa, ele pode muito bem, um sensitivo, captar toda a história através das personalidades já vividas daquela pessoa que está ali à sua frente. Hoje, através dessa captação psíquica, é o que nós vamos falar quinta-feira, na live que nós vamos fazer, quinta-feira, e que nós vamos procurar explicar essas terapias integrativas na prevenção do suicídio. Então, nós podemos ver nessa passagem aqui já essa captação psíquica. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, porque Jesus Cristo captou as ondas mentais dela. Captou os registros mentais dessa mulher Fotina, também conhecida como mulher samaritana. E ela simplesmente disse: Senhor, vejo que és profeta. O que eu tinha guardado aqui dentro de mim, facilmente tu desnudou. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele faz uma colocação, acrescenta a esse versículo, dizendo: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Que é justamente esse profeta que Moisés havia falado e que o profeta era nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, os doutores da lei não aceitaram Jesus Cristo como profeta e nem como Messias, porque simplesmente ele nasceu numa simples manjedoura. E eles não iriam acreditar, como eles mesmos disseram: esse aí não é o filho de Maria, não é, esse aí o pai dele não é José, e nós não conhecemos os seus irmãos. Então eles não acreditaram de forma alguma que Jesus Cristo seria o Messias, seria um profeta. Bom, no versículo 20, pode até ficar, né, cansativo e tudo, mas a nossa proposta é de explicar cada versículo, né? Nós já estamos com 37 minutos, mas vamos deixar rolar o tempo, né? 20, versículo: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoraram nesse monte, no Monte Garazim, que ela estava se referindo lá na cidade de Sicá. Então ela já havia nascido já sob o domínio dos assírios e dos babilônios, certo? Então vou repetir: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, porque na verdade a grande Sião, a Jerusalém, que é o berço dos profetas, o berço dos profetas. Então Jesus Cristo chega e responde: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Quer dizer, uma profundidade esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai chegar o tempo, meus irmãos, que nós não vamos precisar de templo nenhum, de pedra não. De pedra não. Nós vamos precisar fazer a viagem, nós estamos nos esforçando para fazer essa viagem interior, porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós, não está fora não. Jesus Cristo diz que brilha a vossa luz. Então, se eu tenho essa luz dentro de mim, eu preciso fazê-la brilhar. Então, o reino dos céus está dentro de mim. Então, não vai ser preciso eu adorar ou no Monte Sicá, ou em Jerusalém, ou em qualquer monte, ou em qualquer igreja, ou em qualquer templo espírita, ou evangélico. Não vai precisar nada disso. Com essa viagem interior, com essa auto-iluminação, eu vou buscar dentro de mim todo esse universo, todo esse Cristo que está dentro de mim. É como Paulo de Tarso disse: já não sou eu quem vive, o Cristo é quem vive em mim. Então nós vamos deixar de adorar nesses templos de pedra. E vamos o quê? Buscar a nossa essência, a essência divina, para adorar realmente o Pai, esse reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Bom,
Então, ele continua: vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, pois a salvação é dos judeus. Lógico, Jesus Cristo não poderia falar em numa outra linguagem, já que os judeus eles eram monoteístas e os outros povos eram politeístas. É mais difícil um politeísta, aqueles que acreditam em vários deuses, do que aquele que só acredita em um. E no caso, o povo judeu, a sua maneira, a seu modo. Mas nós não estamos aqui, e nem Jesus Cristo também estava para julgar. Então, vós adorais o que não sabeis. Quer dizer, quando ele diz, vós adorais o que não sabeis, é porque eles interpretavam as leis de Deus da sua forma. Da sua forma. E Jesus Cristo veio justamente formatar todos esses ensinamentos. E foi por isso que ele disse, olha, que nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Vinho novo nós devemos colocar em odres novos. Foi justamente isso que Jesus Cristo fez. Porque se a gente colocar vinho novo em odres velhos, com a fermentação, ele vai simplesmente destruir os odres velhos. Que são aqueles conceitos arcaicos e tudo mais. Jesus Cristo veio colocar o vinho novo em odres novos no coração dos 12 apóstolos. Depois esses 12 apóstolos foram se multiplicando, vieram os 500 da Galileia e tantos mais. Jesus Cristo, sendo o mestre dos mestres, ele não iria errar assim, de forma alguma. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Certo? Então, ele precisava falar essa linguagem, porque muitos podem perguntar assim, mas por que ele falou que a salvação vem dos judeus? Uma colocação que ele falou. Isso não quer dizer que somente dos judeus. A salvação vem por aquele que vivenciar os 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas. Então Jesus Cristo não veio para os judeus, veio para todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos suas ovelhas. Todos nós somos seus irmãos, já que existe só um Pai. Bom, no versículo 23, ele continua: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdadeiro espírito, a essência espiritual. Porque são esses que o Pai o procura para seus adoradores. Respeitamos completamente aqueles que adoram as imagens. Também Deus respeita, Jesus Cristo também respeita. Mas ele disse, vem a hora, e é agora, há 2000 anos, que nós ainda não deixamos de adorar as imagens. Por quê? Porque aquela imagem é uma bengala psicológica. Porque tem muita gente que diz, olha, se eu não fizer uma prece acendendo uma vela, minha prece não vai ser ouvida. E se eu não colocar o retrato de Maria, que eu acho incrível, eu mesmo sou devoto de Maria. Muita gente diz, se eu não colocar a imagem de Maria ali, minha prece não vai ser tão forte, porque Maria pode não me ajudar se eu não colocar ali a sua imagem, como nós podemos botar de São Francisco de Assis, qualquer uma outra. Mas não é a imagem, é o poder do nosso pensamento, é o poder da nossa fé, da nossa confiança. Porque no mundo espiritual, quando nós partirmos, nós não vamos ter essas imagens. Nós vamos ter a condição, como diz o André Luiz nos seus livros, de plasmar essa imagem. Como nós também podemos plasmar essas imagens. Mas o importante é que nós façamos o bem, que nós adoremos a Deus em espírito e verdade, e nos esforcemos para caminhar sobre as pegadas do meio do Rabi da Galileia. Isso é que importa. Bom, então Jesus Cristo, no versículo 24, se aprofunda mais. Deus é o Espírito, e os que o adoram precisam adorá-lo em verdadeiro Espírito. Verdadeiro Espírito. Primeiro porque Deus está dentro de nós. Mas qual é esse verdadeiro Espírito? O Espírito da misericórdia, o Espírito do amor,
o espírito da caridade, o espírito da simplicidade, porque Deus é tudo isso. Jesus Cristo veio nos chamar a ser simples, a sermos humildes. E Ele mesmo disse: os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Quando alguém se bater numa face, apresentar também a outra. Ele não quis chamar a gente de covarde, não, ou incitar a covardia. Não, ele disse que nós não devemos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. É difícil, mas nós vamos ter que chegar a esse momento. Após beber essa água viva, nós termos as energias necessárias, a vontade necessária de viver como nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinando. Respondeu a mulher: eu sei que vem o Messias. Todos aguardavam o Messias, e tem muitos ainda hoje que aguardam o Messias, que se chama o Cristo, quer dizer, o ungido. Quando ele vier anunciar-nos a todas as coisas. E ele estava ali, o Messias estava ali à sua frente. O negócio é que nós, pelo mundo materialista que nós vivemos, nós acreditamos sempre, como os judeus acreditavam, que o Messias viria com legiões e legiões de anjos, com carruagens de ouro e tudo, e naquele momento de violência viria destronar César e dar o poder novamente a eles. É como hoje também. Se chegar uma pessoa simples em nossa casa, nós não vamos dar muito valor para ele. Mas se chegar uma pessoa bem vestida, de gravata, aquela coisa e tudo, nós vamos tratá-lo melhor. É assim, infelizmente, que nós ainda vivemos. Mas nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos trabalhando e precisamos trabalhar mais para que nós nos libertemos de tudo aquilo que vem nos prendendo, que vem nos atrasando diante do carro do progresso. Nós somos luz, nós somos deuses, nós somos co-criadores, nós fazemos parte de todo esse universo divino. E Jesus Cristo, no versículo 26, ele disse: eu sou, eu o sou, eu que falo contigo, eu que falo contigo. Pai, Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, e como disse para todos nós: eu sou o Cristo, eu sou o enviado de Deus. Pena que nós ainda não ouvimos como precisamos ouvir, na verdade, né, os ensinamentos do que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos colocar, para que nós realmente atinjamos toda essa envergadura moral da qual nós precisamos assim viver. Se os meus irmãos quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, se nós tivermos condições de responder. Ana Júlia, Eduardo Henrique, boa noite, Napoleão. E se não tiver, bom, é porque estão entendendo, né, o que nós estamos falando, né, dentro dessa proposta que nós assumimos, né, de todo domingo procurar levar o Evangelho, o esclarecimento versículo por versículo. Certo? Versículo por versículo. Bom, então, pois nós vamos assim, Carolina Feitosa, certo? Então, nesse caso, vocês estão entendendo, então, que coisa boa, né? Pois vamos continuar, né? Para a gente concluir daqui a pouco. Bom, só que, como eu falei do início, né? Só que como eu falei do início, os apóstolos tinham ido comprar comida, porque era meio-dia, né? Eles já estavam ali no posto de Jacó, né? Então eles precisavam comer e foram ali pegar comida, ou comprar comida. Aí a pessoa pode chegar e dizer: sim, Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes, porque ele não poderia multiplicar os pães e os peixes. Mas devemos nos lembrar, primeiro caso, ali não tinha um menino e outro com 5 pães e outro com 7 peixes. Que Jesus Cristo poderia fazer isso, mesmo sem ter os 5 pães e os 7 peixes ali, como ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele poderia fazer. Né? Mas isso a gente vai deixar quando a gente for estudar essa parte, né? Vou explicar, né?
Bom, então os discípulos, se eles foram comprar comida, eles tinham que voltar. E no capítulo, e no versículo 27, João fala, né? Nisso chegaram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com a mulher. Ninguém, todavia, lhe perguntou: que procuras ou que fala com ela, né? Porque é aquela coisa, nós temos os nossos mitos, e eles devem, nesse caso aqui João, né, ele deve ter ficado olhado com alguma coisa, porque os apóstolos não eram espíritos da envergadura moral de Jesus Cristo. Né? Então, o que é que eles entenderam e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, lhe perguntou: que procuras ou que fala com ela. Naquele tempo, nós sabemos que a discriminação perante uma mulher era muito maior do que hoje. E, graças a Deus, com o livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem que o Espírito é assexuado, ele pode vir como uma encarnação como mulher e outra pode vir como homem. Então quebrou muito tabus nesse caso, né, da interpretação. A mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse aos homens. Quando os homens estavam chegando, aliás, quando os apóstolos estavam chegando, a mulher estava saindo para ir à cidade, como Jesus Cristo havia dito, chamar o seu marido. Ela deixou o cântaro de água ali, quer dizer, ela estava tão eufórica que se ela veio pegar água, ela não levou, porque ela deixou o cântaro de água, a vasilha de tirar água, né? E foi à cidade, correndo. E quando ela chega na cidade de Sicar, correndo, sem o cântaro de água, quer dizer, sem a água, ela disse: vinde ver um homem que contou tudo o que eu fiz. Será este, porventura, o Cristo? Quer dizer, ela já tinha dito que Jesus Cristo era profeta. Então ela chega na cidade de Sicar dizendo que um homem era um profeta e que tinha esse poder de saber o que tinha dentro do coração, dentro do nosso coração. Então, lógico, ainda todos nós somos movidos pela curiosidade, principalmente da parte mediúnica, do fenômeno mediúnico, né? Eles saíram da cidade e vieram ter com eles. Quer dizer, saíram, não veio só o marido, né? Vieram aquelas pessoas e foram ao poço de Jacó. Entretanto, os discípulos rogavam, dizendo: Rabi, come. Nesse ínterim dela vindo da cidade de Sicar ao poço de Jacó, os discípulos disseram para Jesus Cristo: Rabi, come. E Jesus Cristo, nos versículos mais adiante, ele iria dizer: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Lógico, o corpo dele precisava, ele precisava comer. Ele estava encarnado aqui no mundo, no corpo. Ele precisava alimentar o corpo, mas ele precisava também a alma. Então, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Como nós também vamos chegar a esse ponto de somente absorver esse alimento divino, esse alimento contido no amor, na caridade e no perdão. Mas os apóstolos responderam: mas ele lhe respondeu, quando os apóstolos disseram: come, Rabi. E Jesus Cristo lhe respondeu: eu tenho para comer um manjar que vós não sabeis. Esse tipo de alimento que um espírito como Jesus Cristo se alimenta, nós ainda não temos condições. Não tinha condições ainda. Nós não temos ainda condições de nos alimentar totalmente desse alimento, desse manjar, como Jesus Cristo falou. No versículo 33, os discípulos, pois, diziam uns aos outros: será que alguém me trouxe de comer? Eles ficaram espantados até aquele momento. A comida ali. E ele estava simplesmente filosofando, dizendo que a sua comida eles não sabiam. A verdadeira comida que ele, na verdade, se alimentava. É por isso que eles ficaram na dúvida: será que alguém me trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer eu a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Isso quer dizer, ele diz completar a sua obra, é porque os judeus, os doutores da lei, não tinham condições e não tinham completado ainda a sua obra. É por isso que na lei judaica dizia olho por olho, dente por dente, e Jesus Cristo, como eu já falei aqui, aboliu completamente essa lei ao dizer que quando alguém nos bater na face, apresentar também a outra. Então ele continua no versículo 35: não dizeis vós ainda 4 meses que chegará a ceifa? Quer dizer, nós conhecemos o tempo. Pois eu vos digo: erguei vossos olhos e contemplai esses campos, que já estão brancos para a ceifa.
esses campos do reino dos céus, que estão brancos, eles estão prontos para serem colhidos por cada um de nós através da viagem interior, através do autodescobrimento. É só nós fazermos esse mergulho interior que nós iremos o quê? Nos alimentar, nós iremos comer dessa comida que Jesus Cristo falou no versículo anterior. Então, erguei os vossos olhos e contemplai esses campos que já estão brancos, prontos para a ceifa. Entendamos assim que eles só podem ser colhidos nesses campos, essa colheita, somente através do mergulho interior, do autodescobrimento. E Jesus Cristo continua: o ceifador recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, a fim de que ambos, ele, o ceifador, e o semeador, juntamente se regozijem. Quer dizer, aquele que ceifa recebe o seu salário. Se ele não está conformado com o salário, ele tem que trabalhar mais para mudar o salário. E o que ajunta fruto para a vida eterna, a fim de que ambos, ele e o semeador, juntamente se regozijem. Por quê? Nesse processo evolutivo que nós estamos, um semeia e outro ceifa. Outro ceifa. Os que estão aqui, já estão próximos de deixar o corpo físico, é que o que estão ceifando, colhendo o que ele plantou de outras vidas. E o semeador é aquele que vai começar e que chegou agora aqui ao mundo e tem pouco tempo nesse mundo, né? É o que acaba de nascer e vai assim fazer todo o seu semeio, porque na verdade aqui no mundo tanto nós semeamos como nós colhemos. Por isso é que Jesus Cristo falou: vigiai e orai. Nós precisamos estar atentos naquilo que nós estamos semeando, porque tudo que nós semeamos nós vamos colher. Isso é da própria lei. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Quer dizer, eu nessa personalidade que eu estou vivendo hoje, eu estou semeando, e essa personalidade, esse espírito, através de uma outra personalidade, ele vai colher. Na verdade, quem colhe sempre é o espírito, a individualidade. Uma personalidade pode muito bem semear e a outra pode colher. E Paulo, em Gálatas, ele diz, né, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então Jesus Cristo, ele continua: eu vos enviei a colher onde não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste em seu trabalho. Com certeza, os grandes ícones, os grandes espíritos iluminados que vieram aqui, eles fizeram realmente um semeio maravilhoso, como eu já falei. Mohandas Karachar Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King. Então foram aqueles semeadores que vieram e semearam esperança, exemplos de que, na verdade, nós temos condições de vencer qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Mas para isso é preciso que nós acreditemos no nosso potencial, no que nós podemos fazer. E nós temos todas as condições de fazer. Basta, na verdade, nós querermos. Nós queremos fazer. É importante nós acreditarmos no nosso potencial. Então, Jesus Cristo, como ele é o governador espiritual do nosso planeta, e que diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá, e que estará conosco em todos os momentos até o final dos tempos, e que diz que não nos deixaria órfãos, porque na verdade o bom pastor não vai abandonar suas ovelhas. Então nós precisamos estar confiantes na sua misericórdia, no seu amor, para que nós não nos deixemos aprisionar pelas propostas que o mundo nos oferece, o mamon, ou então o próprio César, como Jesus Cristo disse, que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César representa as coisas fúteis do mundo, os bens efêmeros do mundo. E Deus representa o nosso Pai, é quem tem condições de nos oferecer tudo aquilo que nós precisamos para vencermos todos os obstáculos que nós encontrarmos pelo caminho. Então, meus irmãos, é muito importante que nós estejamos todos nós confiantes na misericórdia do nosso Pai Criador.
tendo sempre a certeza de que Ele, Deus, Jesus Cristo e aqueles que nos amam, os nossos guias, protetores, os anjos, sempre estarão ao nosso lado para nos motivar, para nos oferecer tudo aquilo que nós precisamos, para dar aquela alavancada, assim como Paulo de Tarso na estrada de Damasco, nós encontramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque viver sem Jesus nós não teremos condições. Nós até podemos não estar no caminho que Ele nos deixou, mas nós não vamos demorar muito para deixar de seguir o nosso Mestre amado. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é tudo que nós precisamos para reverter qualquer processo negativo, qualquer dificuldade que nós encontrarmos pelo caminho. Por isso é que nós precisamos estar atentos, confiantes. Como o Paulo de Tarso disse, e quem conhece a vida do Paulo de Tarso sabe das dificuldades, das pedradas, das humilhações que ele viveu. Mas o que foi que ele disse no final da sua experiência aqui nesse mundo? Que ninguém toque mais em mim, que eu trago as marcas do Cristo. Já não sou eu quem vivo, o Cristo é quem vive em mim. Então, se Paulo encontrou a estrada de Damasco, nós também vamos encontrar, nós já até encontramos. Mas esse Cristo que nós precisamos encontrar, porque o Cristo que nós vemos não é o Cristo verdadeiro. E Paulo, quando na estrada de Damasco, viu o Cristo verdadeiro. E nós precisamos encontrar esse Cristo verdadeiro, esse Cristo que vai nos ajudar a carregar a nossa cruz, como ele mesmo disse, aquele que não ouvir a voz, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, não é digno de mim. Então Jesus Cristo está para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Ele, na verdade, é como o Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufos. Ele está para nos ajudar a nossa cruz, para a redenção dos nossos espíritos imortais. Temos sempre essa certeza de que nós somos muito amados, e que não tenhamos dúvida alguma de que nós chegaremos a esse reino dos céus através da viagem interior. Essa viagem que Jesus Cristo veio nos anunciar, que veio nos mostrar como nós devemos e o que nós precisamos fazer para alcançarmos esse reino dos céus, esse Cristo que está dentro de cada um de nós. Então, agradeço a cada um de vocês por essa participação conosco aqui nessa mensagem, nessa proposta de explicar o Evangelho versículo por versículo. E a passagem de hoje foi justamente a mulher samaritana. No próximo domingo, nós vamos estar aqui confiantes, falando novamente do nosso Mestre amado Jesus Cristo, para que assim nós nos fortaleçamos sempre para essa auto-iluminação, essa paz, essa felicidade que Ele veio nos oferecer. Então que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus e gratidão. Muita paz.